Ele voltou no dia seguinte ao mesmo lugar, para dizer a mesma coisa. E, durante 40 dias, continuou a fazer o mesmo desafio. Saul e os seus soldados, não sabendo o que responder, contentavam-se em se apresentar à batalha, mas a luta não se travava. Davi não se achava então no acampamento, porque Saul o restituíra ao pai para retomar o seu ofício de pastor, e tinha consigo somente 3 de seus irmãos. Jessé, todavia, percebendo que a guerra se prolongava demais, enviou Davi aos seus irmãos para levar-lhes diversas coisas e também notícias suas. Golias voltou ao seu lugar de costume, agora mais insolente do que nunca, fazendo 1000 injúrias aos israelitas, pois nenhum deles tinha coragem de enfrentá-lo. Davi, que nessa hora estava junto de seus irmãos, cumprindo as ordens de seu pai, ficou admirado ao vê-lo falar daquele modo, e disse que estava disposto a combater. Eliabe, seu irmão mais velho, irritado, repreendeu-o fortemente e mandou voltar para casa e reassumir a custódia dos rebanhos da família. Davi nada respondeu ao irmão, devido ao respeito que nutria por ele, mas disse a alguns dos soldados que não teria medo de aceitar o desafio daquele gigante. Foram contá-lo a Saul, que o mandou chamar e perguntou-lhe se era verdade que assim havia falado. Davi respondeu-lhe: sim, majestade, pois não tenho medo daquele filisteu que parece tão temível. Se vossa majestade me permite, não somente destruirei a sua ousadia, como ainda o tornarei tão desprezível quanto ele agora parece terrível, e a glória que vossa majestade e o exército terão será tanto maior, porque ele não foi vencido por um homem robusto e experimentado na guerra, mas por um jovem soldado. Saul admirou-lhe a coragem, mas não se atrevia a confiar uma ação tão importante a alguém daquela idade, principalmente porque o combate era contra um homem de força prodigiosa e de valor comprovado. Davi notou esses sentimentos em sua fisionomia e disse-lhe: ouso prometer-vos sem temor, majestade, que serei vitorioso, com a ajuda de Deus, como já o experimentei em outras ocasiões. Pois quando eu vigiava os rebanhos de meu pai, um leão levou um de meus cordeirinhos, e corri atrás dele, arrancando-o de entre os seus dentes. Isso de tal modo o enfureceu que ele se lançou contra mim. Então agarrei-o pela cauda, derrubei-o por terra e o matei. Fiz o mesmo com o urso, que atacava os meus carneiros, e não creio que esse filisteu seja mais temível que os leões e os ursos. O que me convence ainda mais, todavia, é que não posso imaginar que Deus tolere por mais tempo as blasfêmias que esse gigante vomita contra ele e os ultrajes que faz a vossa majestade e a todo o vosso exército. Assim, atrevo-me a garantir que ele fará a graça de me deixar abater-lhe o orgulho e vencê-lo. Uma ousadia tão surpreendente fez Saul acreditar que o êxito seria de fato real. Orou a Deus, permitiu a Davi combater e deu-lhe na mão o próprio capacete, a couraça e a espada. Como Davi, porém, não estava acostumado a usar armas, ficou atrapalhado e disse ao rei: estas armas, majestade, são próprias para vossa majestade, que sabe bem manejá-las, mas não para mim. Isso me obriga, pois, a suplicar-vos muito humildemente a liberdade para combater como quiser. Saul consentiu, e assim ele deixou as armas, tomou somente um cajado, a sua funda e 5 pedras, que escolhera no regato e colocara na sua sacola. Desse modo marchou contra Golias, que sentiu tanto desprezo por ele que lhe perguntou, por zombaria, se o tomava por um cão, para vir a ele armado apenas com pedras. Davi respondeu-lhe: eu vos tomo por menos ainda que um cão. Essas palavras encolerizaram ainda mais o gigante, que jurou pelos seus deuses esquartejá-lo em 1000 pedaços e dar a sua carne para os animais e os pássaros devorarem. Davi retrucou: vos confiais em vosso dardo, em vossa couraça e em vossa espada, mas eu confio na força do Deus Todo-Poderoso, que deseja servir-se do meu braço para vos abater e para dizimar o vosso exército. Cortarei hoje mesmo a vossa cabeça e darei o resto de vosso corpo como pasto aos cães, aos quais a vossa raiva vos torna semelhante. Então todos saberão que o Deus dos israelitas os protege, que a sua providência os governa, que o seu socorro os torna invencíveis e que nenhuma força ou arma pode impedir a destruição daqueles a quem ele abandona.
O altivo gigante, vendo tão jovem e desarmado, escutou essas palavras com maior desprezo ainda e marchou contra ele, a passo, porque o peso de suas armas não lhe permitia andar mais depressa. Capítulo 11. Davi mata Golias. O exército dos filisteus foge, e Saul faz enorme carnificina. O rei sente inveja de Davi. Para vencê-la, promete Mical, sua filha, em casamento, com a condição de que ele traga os prepúcios de 100 filisteus. Davi aceita e faz o que ele deseja. 237. Davi, por quem Deus combatia de maneira invisível, avançou corajosamente contra Golias, tirou uma pedra da sacola, colocou-a na funda e lançou-a com tal rapidez que ela, atingindo o gigante no meio da testa, penetrou-lhe a cabeça e o fez cair morto, com o rosto em terra. O vencedor logo correu a ele, como não tinha espada, serviu-se do próprio gigante para cortar-lhe a cabeça. O mesmo golpe que fez esse orgulhoso filisteu perder a vida infundiu tal terror no ânimo de todos os outros que eles, não ousando tentar a sorte em uma batalha após verem cair diante dos próprios olhos aquele no qual punham toda a sua confiança, deliberaram fugir. Os israelitas perseguiram-nos com grandes gritos de alegria até a fronteira de Gate, as portas de Ascalon, mataram uns 30.000 e feriram 2 vezes esse tanto. Voltaram para saquear o acampamento, ao qual puseram fogo depois de havê-lo devastado inteiramente. Davi levou a cabeça de Golias e consagrou a Deus a sua espada. 238. Quando Saul voltou, triunfante, multidões de mulheres e de moças vieram ao seu encontro, cantando ao som de trombetas e de címbalos, para manifestar a sua alegria por tão importante vitória. As mulheres diziam que Saul havia matado mais de 1.000, e as moças, que Davi matara mais de 10.000. Palavras tão elogiosas a Davi causaram tanta inveja a Saul que ele pensou que, depois de tantos louvores, só lhe faltava mesmo o nome de rei. Começou então a temê-lo e a julgar que não teria mais segurança se o conservasse junto de si. Assim, com o pretexto de agradecer-lhe, mas na realidade pretendendo afastá-lo e eliminá-lo, deu-lhe 1.000 homens para comandar, julgando que não seria difícil ele perecer no cargo em que estaria exposto a muitos perigos. Deus, todavia, não abandonava Davi, e ele saiu-se tão bem em todos os seus empreendimentos que o seu extraordinário valor lhe granjeou uma estima geral. E Mical, uma das filhas de Saul, que ainda não estava casada, ficou tão enamorada dele que a sua paixão não passou desapercebida nem mesmo ao rei, seu pai. Saul, em vez de se aborrecer, ficou contente, imaginando ali uma oportunidade para eliminar Davi. Respondeu aos que lhe comunicaram o fato que daria a Davi, de muito boa vontade, a princesa em casamento. Ele raciocinava assim: eu lhe direi que desejo que ele me traga, em troca dessa honra, os prepúcios de 100 filisteus. Estou certo de que, sendo tão valente e generoso, aceitará com alegria essa condição porque, quanto mais perigosa, tanto maior glória lhe proporcionará. E, não havendo risco ao qual ele não se exponha, desfaço-me dele sem que de nada me possam censurar. Depois de tomar essa resolução, deu ordem para sondarem os sentimentos de Davi com relação ao casamento. Os encarregados da missão disseram a Davi que o rei tinha tanta afeição a ele e via com tanto prazer a estima que o povo lhe devotava que queria dar-lhe em casamento a princesa, sua filha. Ele respondeu-lhes: se não compreendeis qual é a honra de ser genro do rei, então não me pareço convosco, pois não tenho dificuldade alguma em compreendi-lo e em constatar quão grande é a desproporção entre uma condição tão elevada e a humildade de meu nascimento. Foram aqueles homens relatar a Saul as palavras de Davi, e o rei mandou-os de volta, para dizer que não se incomodava que Davi não fosse rico e não pudesse oferecer à sua filha grandes presentes, pois não pretendia vendê-la, mas dá-la, que lhe era suficiente encontrar no genro um valor extraordinário, acompanhado de todas as outras virtudes que nele havia constatado. Que não lhe pedia outra coisa senão uma guerra mortal aos filisteus, e que lhe trouxesse os prepúcios de 100 deles. Que aquele seria o maior e o mais agradável dos presentes que Davi poderia oferecer a ele e à filha, pois não era de condição a receber somente dádivas comuns. E que não podia fazer uma escolha mais digna dela que lhe dar por marido um homem que triunfara dos inimigos de seu pai e de sua pátria.
Julgando Davi que Saul agia sinceramente, não pôs dificuldade em realizar aquela empresa. Aceitou com alegria aquela condição e, para cumpri-la, atacou imediatamente os inimigos, juntamente com os homens que comandava. Deus ajudou-o nessa ocasião, bem como em todas as outras, e ele pôde matar um grande número de filisteus. Levou ao rei 200 prepúcios, 100 a mais do que ele exigira, pede-lhe que cumprisse a sua promessa. Capítulo 12. Saul dá sua filha Mical em casamento a Davi e ao mesmo tempo determina matá-lo. Jonatas avisa Davi, que foge. 239. 1 Samuel 19. Saul, não podendo agora recusar a filha a Davi, porque lhe seria vergonhoso faltar a palavra e dar a conhecer a todos que tinha em mente apenas enganá-lo e eliminá-lo, forçando-o a empreender uma perigosa missão, foi obrigado a consentir no casamento. As suas intenções, porém, não mudaram. Vendo que Davi era cada vez mais amado por Deus e pelos homens, começou a julgá-lo tão temível que imaginou só poder garantir a própria vida e a coroa fazendo-o morrer. Assim, para conservar uma e outra, determinou mandar matá-lo e escolheu Jonatas, seu filho, e alguns dentre os seus mais fiéis servidores para executar o plano. Jonatas, que amava Davi intensamente, por causa da virtude que via nele, ficou muito admirado de ver o pai passar de repente por aquela estranha mudança, isto é, do grande afeto que testemunhara a Davi a resolução de matá-lo.